E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, poucos consoles foram tão lendários quanto o Super Nintendo, já que ele foi berço de games marcantes pra época, como por exemplo Super Mario World, Chrono Trigger, Zelda Link to the Past e vários outros. Esse console simplesmente marcou toda uma geração com seus 16 bits, mas você por acaso em algum momento já se perguntou qual foi o último jogo lançado pra ele? Pois é, pra responder essa pergunta, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui quais foram os últimos 7 jogos lançados para esse videogame sensacional. Mas antes, se você é um entusiasta de jogos antigos, já deixa o seu joinha no vídeo que isso fortalece demais o nosso canal e o nosso trabalho também. Inscreva-se para você não perder nenhum conteúdo e ativa o sininho da notificação, porque a gente tá postando muitas curiosidades para vocês semanalmente aqui e tem muita gente perdendo as novidades. E tem muita gente que não tá recebendo os vídeos, então ativa aí para você poder acompanhar tudo. Fechou? Galera, essa semana eu postei um vídeo aqui no canal jogando um game bem da hora que foi o Suspects, um jogo de impostor onde você pode jogar com seus amigos diretamente do celular e tem que descobrir quem é o assassino que está na mansão. Foi muito da hora porque eu joguei com alguns inscritos do canal e ficou muito engraçado. Aqui na descrição eu vou deixar o link do vídeo para vocês irem lá assistir. E se quiser baixar o game também, ele é gratuito e muito fácil de jogar. Tem tanto para Android e iOS. O mais da hora de tudo é que ele tem um voice chat embutido, então nas reuniões você não precisa ficar digitando as coisas ou usar outro programa tipo Discord pra tentar descobrir quem que é o mentiroso que tá matando geral. Então corre lá pra você ver o vídeo completo e baixe o game também, porque em breve eu vou jogar novamente com vocês. Então corre lá, baixa que eu tenho certeza que você vai curtir. Fica ligado nas minhas redes sociais que eu vou avisar a próxima vez que eu for jogar. Um dos últimos jogos a chegar no Super Nintendo foi o Sult Raccoon, que era um game muito criativo que misturava quebra-cabeças com jogos de plataforma e criava uma mecânica muito interessante, onde você conseguia absorver atributos especiais de jarros espalhados pelo cenário e colocar eles nos blocos para conseguir passar de fase. Esse jogo ele foi lançado primeiro pelo Satellaview, que era uma espécie de serviço de internet via satélite, onde os jogadores conseguiam baixar jogos novos de tempos em tempos, meio que uma Game Pass, só que ali no Super Nintendo e que só funcionava no Japão também. O problema foi que esse jogo fez tanto sucesso no serviço que a Nintendo adicionou ele a um serviço bem curioso chamado de Nintendo Power, que era uma espécie de cartucho regravável onde você ia até um quiosque da Nintendo e conseguia colocar o jogo que quisesse nele por preços bem menores que os cartuchos normais. Ele funcionava meio que como uma Coca-Cola retornável, você leva lá só a fitinha, regrava o jogo e pega e vai embora. Só que o problema desse serviço é que os cartuchos eram difíceis de você encontrar, então em junho de 1999, nesse ano, pessoal, tava aí tendo PlayStation 1, o PlayStation 2 estava chegando também ali no ano 2000, mas em 99 eles lançaram o jogo no formato de cartucho tradicional, o que fez ele ser um dos últimos jogos lançados pro Super Nintendo. Depois do grande sucesso do Game Tetris, vários outros jogos nesse mesmo tipo começaram a fazer sucesso, e uma das apostas da SEGA nesse ramo foi com o game Columns, que era um jogo de combinações de 3 peças, que era meio que uma mistura de Tetris com aquele outro joguinho lá de joias, de bijuterias, onde você tinha que combinar ali pra fazer diamantes. Mas como eu disse, esse jogo primeiro foi lançado pros consoles da SEGA, ganhando várias versões, até uma coletânea chamada de Columns Arcade Collection, mas por algum motivo simplesmente deu uma doida na galera, e em agosto de 1999 eles lançaram uma versão portada desse jogo para Super Nintendo, o que é muito louco porque o jogo era da SEGA, e é isso mesmo, um jogo da SEGA para Super Nintendo. Essa versão também ficou disponível naquele esqueminha do Nintendo Power, onde você tinha que pegar o seu cartucho e ir até a loja lá recarregar ele, né? E ele não ganhou uma versão física bonitinha que vinha com manual e tal, igual nos games tradicionais, era só nesse sistema do Nintendo Power. E não foram só jogos menores que saíram no final da vida desse console, não. Ele também recebeu jogos gigantes que bateram recordes. E um bom exemplo disso é o game Fire Emblem
Fire Emblem Thracia 776, que foi lançado também em 99, mas no mês de setembro. Esse jogo ele é um RPG tático onde o jogador comandava grupos por diversas missões voltadas para a história do jogo, que iam desde objetivos mais simples, como derrotar um simples inimigo, até a resgates mais complexos e fugas pacíficas, onde o seu objetivo era simplesmente não se dar mal. Esse jogo também chegou naquele sistema recarregável do Nintendo Power, mas ele fez um sucesso tão absurdo que no ano de 2000, quando já tinha PlayStation 2, a empresa lançou também a versão de cartucho convencional do jogo, que vendeu feito água, porque a galera queria ali pra ter na coleção bonitinho e tal. Talvez você não saiba, mas a franquia Fire Emblem, galera, já era gigante no Japão nessa época. Esse lançamento tardio do jogo não atrapalhou em quase nada o sucesso dele, sendo que ele acabou se tornando o jogo mais vendido da franquia até aquele momento. Olha só que loucura. Pois é, depois desses títulos incríveis, a coisa esfriou um pouco e nós tivemos vários jogos baseados em um quebra-cabeça popular chamado de nonograma, que era um tipo de jogo onde você tinha que preencher os quadros corretamente para chegar a uma imagem final escondida. Mas a Nintendo lançou absurdos 8 volumes de um jogo baseado nisso chamado de Picross NP, quando o console já estava mais pro fim da sua vida. E além da Nintendo, algumas desenvolvedoras terceirizadas também lançaram jogos do tipo, como foi o caso aqui do ECAC Logic 2, que era bem similar ao anterior. Mas agora nós finalmente chegamos ao penúltimo jogo lançado oficialmente para o Super Nintendo, que foi o Metal Slayer Glory Director's Cut, que era uma versão portada e expandida de um jogo de Nintendinho que na época era absurdamente ambicioso. Esse game foi inclusive em megabytes o maior de todos e um dos mais caros já desenvolvidos para o Nintendinho. E também dá para dizer sem medo que ele foi um dos jogos mais bonitos do console. Quase nenhum outro jogo da época tinha gráficos tão bonitos e animações tão bem feitas, e muitos críticos compararam ele com os jogos de PC daquela mesma época. O único problema é que esse jogo simplesmente não vendeu bem no Nintendinho, mas isso não impediu o criador de relançar o seu jogo com ainda mais conteúdo para o Super Nintendo, que era mais potente e não limitava tanto o jogo. Essa versão foi chamada de Director's Cut e ela também foi lançada em 29 de novembro de 2000, exclusivamente por meios daquele cartucho também da Nintendo Power, o que fez ele ser por muitos anos o último jogo lançado para o console da Nintendo. Isso é bonito, não faz? Para, mas sai daqui, velho! Mas a história não acaba aqui, pessoal, até porque a gente não pode esquecer que ao longo dos anos também foram lançados vários jogos não oficiais para o Super Nintendo, que ainda garantiu uma sobrevida do console mesmo depois da própria empresa ter abandonado, né? Porque ela vai lançando videogame novos e tal, Nintendo 64, depois foi chegando o GameCube, os outros consoles vão perdendo suporte, não tem mais o que fazer e vai indo, mano, é a vida que segue, né? Tá saindo o Play 5 aí, o Play 3 vai perdendo suporte, Play 4 daqui a pouco também, tem muito chão ainda, mas é assim que funciona. Só pra vocês terem uma noção, em 2013, por exemplo, nós tivemos o lançamento do Nightmare Busters, que é um jogo de corrida e luta que foi cancelado em 1995 e que voltou à vida por meio do financiamento coletivo. Mas ele não foi o único não, pois em 2017 o console também recebeu um jogo chamado de Unholy Knight The Darkness Hunter, que foi um jogo de luta bem bonito por sinal, lançado também aí pro Super Nintendo. Inclusive teve um mais recente também, que foi o Team Red, que era um jogo de plataforma de 2019 que foi desenvolvido originalmente para o Mega Drive, mas que também ganhou uma versão portada para o Super Nintendo, o que só mostra o quanto a galera ainda adora esse console até hoje. E assim, o problema é que, como eu já disse aqui, nenhum desses games eram jogos oficiais ou aprovado pela própria Nintendo. Por isso que o último jogo a ser lançado pro Super Nintendo oficialmente foi, sabe qual? Star Fox 2, a continuação lendária do Star Fox, que ficou perdida por muitos anos. Inclusive, eu já contei a história desse game naquele nosso outro vídeo aqui do canal sobre os jogos que levaram mais de 10 anos pra serem desenvolvidos, pra serem lançados, que inclusive eu resumi bem bonitinho lá a história, se vocês quiserem assistir eu vou deixar um cardzinho aqui em cima aqui, mas é o
seguinte, esse jogo ele tava sendo desenvolvido para ser lançado nos anos 90 lá pro Super Nintendo, mas a Nintendo já tava em outra, o Nintendo 64 tava chegando ali, eles cancelaram e engavetaram totalmente o projeto, e depois, quando lançaram o Super Nintendo Mini, eles trouxeram esse jogo fazendo parte da biblioteca oficial e lançando ele de forma oficial também. Muito da hora, né? Mas agora eu quero saber de vocês, qual outro console vocês gostariam de saber quais foram os seus últimos games? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber a sugestão aí e a gente vai fazer aqui com certeza. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, inscreva-se no canal, ativa o bendito sininho aí pra você não perder nada. E aqui eu vou deixar pra vocês 2 outros vídeos que são os últimos jogos lançados pro PlayStation 2 e o último jogo lançado pro Xbox 360. Você vai gostar. Eu vou indo nessa, me segue no Instagram que é @fiaspo e tchau, tchau!